Oi, meu nome é Dora Fernandes e hoje eu vou apresentar minha pesquisa que tem como título Promoção de Igualdade de Gênero, o uso de inteligência artificial em processo de recrutamento e seleção em empresas brasileiras. Essa pesquisa foi realizada durante os anos de 2021 e 2022 e foi orientada pela professora doutora Maria Fernanda Rios Cavalcante. A apresentação dessa pesquisa será feita a partir dos seguintes tópicos. Primeiro, apresentarei o contexto e objetivo da pesquisa, seu referencial teórico, os métodos utilizados, os resultados obtidos, a discussão e a conclusão da pesquisa. Essa pesquisa se enquadra no campo de estudos da administração de empresas, mais especificamente na área de gestão de pessoas, e fala sobre os avanços tecnológicos em recursos humanos e esse impacto no mercado brasileiro. Essa pesquisa tem como objetivo analisar a promoção de igualdade de gênero através de soluções de aprendizado de máquina usadas em recrutamento e seleção, verificar quais são as vantagens e desvantagens do uso de tais ferramentas e questionar por que empresas do ramo ainda não adotaram essa tecnologia em seus processos. O referencial teórico está dividido em 4 seções. Na primeira seção, foi definido o termo inteligência artificial, que são máquinas que executam tarefas relacionadas com o aprendizado humano. Em seu centro está o aprendizado de máquina, que é a habilidade de delinear regras de tomada de decisão de maneira autônoma a partir da análise de dados. Na segunda seção, foram estudados inteligências artificiais no campo da administração. Foi percebido que as empresas utilizam essa ferramenta, pois a tomada de decisão se torna mais exata a partir da combinação de eficiência e raciocínio da máquina, pois as pesquisas e cálculos são feitas de maneira mais veloz. Também foi debatido a questão de gênero no mercado de trabalho brasileiro. Foi possível ver, a partir de dados do IBGE, que o nível de ocupação das mulheres é substancialmente inferior ao dos homens no mercado de trabalho, e que também há segregação de mulheres em grupos de atividades econômicas que apresentam condições de trabalho mais precárias e menos remuneradas. Por fim, foram apresentados 2 cases em que houve a utilização de inteligência artificial em recrutamento e seleção. Sobre o caso Amazon, a própria empresa criou um algoritmo para a triagem de currículos, mas foi visto que apenas homens estavam sendo selecionados para a vaga. Apesar do processamento da máquina, vieses continuam presentes, e que dados devem ser analisados por pessoas para extinguir possíveis preconceitos quando são usadas referências humanas. Sobre um caso positivo, o caso Unilever, com o uso da tecnologia, representantes de recursos humanos da empresa reconhecem que milhares de horas de entrevistas foram economizadas e o grupo de trabalhadores se tornou mais diversificado. O método utilizado nessa pesquisa foi o qualitativo e a investigação foi feita em 2 etapas. Em primeiro instante, foi feita a busca de uma bibliografia mais adequada para ter um melhor aprofundamento sobre a temática. Depois, foi feita a elaboração do roteiro para a realização de entrevistas e análise dos dados coletados. É importante ressaltar que, durante a primeira etapa da coleta de dados, durante a procura de cases de sucesso ou episódios de falha do uso de inteligência artificial em recrutamento e seleção, não foram encontrados textos publicados sobre casos brasileiros. Durante a segunda etapa da coleta de dados, foram feitas entrevistas com representantes de empresas que ofertassem o serviço de recrutamento e seleção. Esses representantes deveriam ser diretores ou gerentes de empresas que utilizam ou não inteligência artificial em alguma etapa do serviço. A análise de dados foi feita de forma temática, em que as respostas foram escutadas, transcritas e apresentadas em grupos de temas semelhantes. Nas entrevistas, foi possível observar os diferentes usos de IA em recrutamento e seleção. Das entrevistas, as 3 que se encaixam nesse perfil de empresa apontaram que utilizam software de triagem de currículos, realizam testes de culturas corporativas tanto com os candidatos à vaga quanto as empresas contratantes e utilizam esses dados em um banco de dados inteligente, que apresenta ranking de aderência ao perfil da vaga. Dos outros representantes, eles afirmaram que não utilizam essa ferramenta por falta de capital para tal investimento e porque ainda não existe um instrumento automatizado que lide com um alto número de regras e particularidades de busca. Também afirmaram que os computadores ainda não reconhecem características pessoais durante a leitura de um currículo. Quando debatido sobre a promoção de igualdade no mercado de trabalho, os 5 entrevistados afirmaram o mesmo ponto, que a tecnologia, sendo apenas uma ferramenta, as ações necessárias para alcançar esse objetivo ainda deveriam partir de decisões humanas.
Essas ações poderiam ser de eliminação de viés de seleção, ou apresentação de uma lista de candidatos mais diversificados, ou até mesmo os recrutadores selecionando e indicando perfis que desafiam o estereótipo ligado a uma vaga. Quando debatido sobre o uso de inteligência artificial em setores do mercado de trabalho, sempre há discussão sobre a substituição desse trabalho humano por trabalho automatizado. Isso não ocorre em gestão de pessoas, pois esse campo ainda demanda raciocínios humanos e habilidade de interpretações de aspectos emocionais e culturais, algo que as soluções de máquinas não realizam até então. O uso da tecnologia não interferiu na mão de obra das empresas entrevistadas. Em alguns casos, passou até a ampliar o número de funcionários trabalhando. A escolaridade no Brasil foi muito comentada entre as entrevistas. A dificuldade de inserção de minorias em espaços quase nunca preenchidos por elas se dá pelo fato de que preconceitos e vieses de trabalhadores são permeados na cultura organizacional do seu emprego. Uma das entrevistadas argumentou que o problema do Brasil é a escolaridade. Candidatas de até 50 anos não têm nenhuma ou pouquíssima formação. Por conta disso, são poucos os exemplos de locais de trabalho em que cargos de alta hierarquia são preenchidos pelo gênero feminino, principalmente pela falta de escolaridade. Por fim, é importante lembrar que esse trabalho foi feito a partir da investigação de campo, a fim de responder às perguntas de pesquisa, e que foram apresentados 5 companhias, com focos em contratações de cargos e setores diferentes. Essa pesquisa contribui com a adição de dados para a discussão sobre a viabilidade de resolução de problemáticas da sociedade com auxílio de inteligência de mercado. O aumento do uso de tecnologias nas etapas de serviço de recrutamento e seleção já é uma realidade e se tornará mais presente com o avanço de estudos e aperfeiçoamento das técnicas. Para futuros estudos, é importante manifestar a competência de empresas de recrutamento e seleção em apresentar a realidade do mercado de trabalho brasileiro aos seus contratantes. Também é legal evidenciar a influência na contratação de pessoas de diferentes perfis, podendo ocasionar crescimentos e novos lucros para as empresas. Muito obrigada pela sua atenção.